Uma mulher misteriosa para um milionário na rua e entrega um bilhete. O que estava escrito o deixou em choque. Você não me conhece, mas sei tudo sobre sua irmã. Rafael Mendes congelou ao ouvir aquelas palavras, encarando a mulher loira que surgira do nada na calçada movimentada. Os olhos azuis dela fixaram-se nos dele com uma intensidade desconcertante. Do que você está falando? Quem é você? Ele perguntou, ajustando o casaco caro contra o frio de julho em São Paulo. A mulher estendeu um envelope branco, sua mão levemente trêmula. Apenas leia. Amanhã, 3 da tarde, Café Paulista. Venha sozinho. Antes que Rafael pudesse reagir, ela desapareceu entre a multidão que caminhava apressada no final do dia. O empresário de 38 anos ficou paralisado, segurando o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Há 20 anos, ninguém mencionava sua irmã. Dentro de seu carro executivo, Rafael finalmente abriu o envelope. A caligrafia era elegante e precisa. Sei o que aconteceu com Marina. Ela precisa da sua ajuda. Me encontre amanhã, 15 horas, Café Paulista. O motorista observou pelo retrovisor a expressão de choque no rosto do patrão. Tudo bem, senhor? Rafael não respondeu. Marina. Um nome que ele tentava não pronunciar há 2 décadas. Sua irmã mais nova que desaparecera misteriosamente pouco depois da morte dos pais num acidente de carro. A polícia investigou por meses, mas o caso esfriou sem respostas. Rafael construiu seu império tentando enterrar essa dor. No luxuoso apartamento de cobertura em Higienópolis, ele serviu-se de uma dose generosa de uísque e ligou para Marcelo Alves, seu sócio e único amigo próximo. Pode ser uma armadilha, advertiu Marcelo ao telefone depois de ouvir sobre o encontro. Você é um dos homens mais ricos do país, Rafael. Essa mulher provavelmente quer dinheiro. Ela mencionou Marina. Como alguém usaria isso para extorsão? Quase ninguém sabe sobre minha irmã. Justamente por isso. Informações raras valem ouro. Não vá a esse encontro. Preciso ir, Marcelo. Se existir uma chance mínima, então me deixe ir com você. Ou pelo menos leve segurança. Não, ela disse para ir sozinho. Rafael passou a noite em claro, revirando as poucas fotos que guardava de Marina. Ela tinha apenas 16 anos quando sumiu. O que teria acontecido? Estaria viva? Na manhã seguinte, Rafael cancelou todas as reuniões, para a irritação de sua assistente. Relia Connect, sua empresa de tecnologia financeira avaliada em bilhões, podia esperar um dia. Às 14h45, ele chegou ao Café Paulista, escolhendo uma mesa discreta nos fundos. 15 minutos depois, nada da mulher loira. Às 15h10, uma jovem de cerca de 34 anos, cabelos castanhos na altura dos ombros e expressão determinada, entrou no café olhando ao redor com evidente inquietação. Seus olhares se cruzaram. Ela hesitou, depois caminhou até sua mesa. Você é Rafael Mendes? Sim, estou esperando alguém. Uma mulher loira, imagino. Ela disse, sentando-se sem ser convidada. Meu nome é Luísa Santos. Sou jornalista investigativa do Diário Nacional. Também fui chamada aqui por uma mulher misteriosa. Rafael endireitou-se na cadeira, a expressão fechando-se instantaneamente. Jornalista? Isso é algum tipo de emboscada? Acredite, estou tão confusa quanto você. Luísa retirou um envelope idêntico ao de Rafael da bolsa. Recebi isso ontem à noite. Dizia para vir aqui encontrar uma fonte importante para minha investigação sobre crimes financeiros. E que investigação seria essa? Corrupção corporativa, lavagem de dinheiro, evasão fiscal? Sabe como é? As especialidades das grandes empresas brasileiras. O tom era levemente provocativo. Rafael estreitou os olhos. Se está insinuando que minha empresa... Não estou insinuando nada específico, Sr. Mendes. Ainda. O celular de Luísa vibrou. Ela olhou para a tela e franziu a testa. Uma mensagem de número desconhecido. Agora que vocês se encontraram, precisam conversar. Rafael tem o que Luísa procura. Luísa sabe o que aconteceu com Marina. Rafael empalideceu. Mostre isso, ele exigiu pegando o celular dela. Como você conhece esse nome? Que nome? Marina. Não conheço ninguém assim. Só recebi essa mensagem agora. Isso não faz sentido. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado.
Alguém está brincando conosco. Ou nos unindo por algum motivo. Luísa respondeu, recuperando seu telefone. Olha, não sei o que está acontecendo, mas claramente fomos trazidos aqui com um propósito. Quem é Marina? Rafael hesitou longamente, estudando o rosto da jornalista. Finalmente, respondeu com voz controlada. Marina era minha irmã mais nova. Desapareceu há 20 anos, logo depois que nossos pais morreram. Nunca descobriu o que aconteceu. Luísa absorveu a informação, sua expressão profissional suavizando-se um pouco. Sinto muito. E você recebeu uma mensagem semelhante? Rafael assentiu, mostrando seu envelope. Uma mulher loira me abordou na rua ontem. Disse que sabia sobre minha irmã. E onde ela está? Essa mulher loira? Não sei, estava esperando por ela. Ambos olharam ao redor do café, mas não havia sinal da misteriosa mulher. Rafael sentiu uma mistura de raiva e decepção crescendo dentro dele. Isso foi uma perda de tempo, ele disse, levantando-se. Espere. Luísa segurou seu braço. E se não for? E se houver uma conexão entre o desaparecimento da sua irmã e os casos que estou investigando? Que casos? Nos últimos meses, recebi informações anônimas sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo várias empresas importantes. E agora essa mensagem? Parece que alguém está tentando conectar os pontos para nós. Rafael voltou a sentar-se relutante. Por que eu confiaria em você? Por tudo que sei, você pode estar inventando essa história para conseguir informações sobre minha empresa. Luísa sorriu, irônica. E por que eu confiaria em você? Por tudo que sei, sua irmã pode ter descoberto algo ilegal nos negócios da família, e por isso desapareceu. Os olhos de Rafael escureceram perigosamente. Cuidado com o que insinua, jornalista. Eu tinha 18 anos quando Marina sumiu. Nossa empresa familiar era uma pequena loja de eletrônicos. Relaya Connect nem existia. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Finalmente, Luísa falou em tom mais conciliador. Olha, parece que fomos manipulados para este encontro. Podemos ao menos trocar contatos? Se eu descobrir algo sobre sua irmã, prometo entrar em contato. Rafael hesitou, mas pegou o cartão que ela oferecia. Vou investigar você primeiro, Luísa Santos. Se estiver usando o nome da minha irmã para algum tipo de matéria sensacionalista... Não estou, ela interrompeu firmemente. Sou jornalista investigativa séria. Procuro a verdade, não escândalos baratos. Quando Rafael saiu do café, não percebeu a mulher loira observando-o discretamente do outro lado da rua. Nem viu o pequeno sorriso de satisfação em seu rosto quando Luísa saiu logo depois. 2 dias depois do encontro no café, Luísa estava na redação do Diário Nacional quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Luísa Santos. Ela atendeu, segurando o telefone com o ombro enquanto digitava. Podemos conversar? A voz grave de Rafael soou do outro lado. Pessoalmente. Vejo que me investigou e conseguiu meu número. Ela respondeu sem demonstrar surpresa. Por que devo me encontrar com você? Porque você tinha razão. Existe uma conexão. Meia hora depois, estavam sentados em uma cafeteria discreta próxima à redação. Rafael parecia tenso, olhando constantemente ao redor como se procurasse alguém. Descobri que você está investigando a Operação Caixa Preta há 6 meses, disse ele, colocando um tablet sobre a mesa. Lavagem de dinheiro envolvendo bancos, construtoras e empresas de tecnologia. Luísa manteve o rosto impassível, mas por dentro estava alarmada. Sua investigação era sigilosa. E o que isso tem a ver com sua irmã? Veja isso. Rafael mostrou um arquivo digitalizado. Este é o último contra-cheque de Marina antes de desaparecer. Ela era estagiária de contabilidade na Construtel. A Construtel? Os olhos de Luísa se arregalaram. Eles estão no centro da minha investigação. Exatamente. Uma empresa que faliu misteriosamente em 2005, depois de movimentar milhões sem explicação. Marina trabalhou lá por apenas 3 meses. Luísa tomou um gole de café, pensativa. Você acha que ela descobriu algo que não devia? É a única explicação que faz sentido. Ela sempre foi observadora, detalhista. Se havia algo errado nas contas, Marina perceberia. Por que está me contando isso? Você claramente não confia em jornalistas. Rafael suspirou pesadamente. Porque depois de 20 anos procurando respostas sozinho, percebi que preciso de ajuda, e você tem informações que eu não tenho.
Como sabe que não vou usar isso contra você ou sua empresa? Não sei. Ele deu um meio sorriso amargo. Mas se essa mensagem misteriosa estiver certa, precisamos um do outro. Naquele mesmo dia, no escritório de Rafael, Marcelo Alves observava a cidade pela janela panorâmica quando seu sócio entrou. Você parece preocupado, comentou Rafael. Estou. Soube que você se encontrou com uma jornalista do Diário Nacional. Como você... Tenho meus contatos, Marcelo cortou, virando-se para encará-lo. Essa mulher está investigando corrupção corporativa, Rafael. Inclusive empresas do nosso setor. E daí? A Relia Connect não tem nada a esconder. Marcelo se aproximou, baixando a voz. Temos a oferta pública inicial em 3 meses. Qualquer associação com escândalos, mesmo infundados, pode derrubar nossas ações antes mesmo de estrearmos na bolsa. Não estou preocupado com ações agora, Marcelo. Estou seguindo uma pista sobre Marina. A expressão de Marcelo suavizou-se. De novo isso? Rafael, já se passaram 20 anos. Você precisa seguir em frente. Fácil falar. Você não perdeu toda a sua família. Não, mas vi meu melhor amigo desperdiçar anos contratando detetives inúteis e perseguindo fantasmas. Marcelo colocou a mão no ombro de Rafael. Me preocupo com você. Rafael afastou-se levemente. Dessa vez é diferente. Há evidências concretas. Que evidências? Ainda estou verificando. Mas prometo não fazer nada que prejudique a empresa. Enquanto isso, na redação do jornal, Luísa enfrentava seu próprio interrogatório. Paulo Vieira, seu editor-chefe, um homem de 60 anos sempre impaciente por resultados, a chamou à sua sala. O que temos para publicar sobre a Caixa Preta? Perguntou sem rodeios. Estou conectando os últimos pontos. Preciso de mais algumas semanas. Semanas? Paulo tirou os óculos irritado. Os concorrentes estão respirando em nossos pescoços, Luísa. O Estadão tem uma equipe inteira nessa pauta. Tenho uma nova fonte, ela argumentou. Alguém com informações que ninguém mais tem. Quem? Luísa hesitou. Não posso revelar ainda, mas essa pessoa tem conexão pessoal com o caso. Se for mais uma de suas fontes anônimas que somem no ar... Não é, ela garantiu, pensando em Rafael. É alguém poderoso, com muito a perder se essa história vier à tona do jeito errado. Paulo estudou-a por um momento. 2 semanas, Luísa. Depois disso, publicamos o que tivermos. Naquela noite, Luísa recebeu outra mensagem no celular. Depósito abandonado na Avenida Industrial, 1520. Amanhã, 20 horas. Venham juntos. Ela imediatamente ligou para Rafael. Recebeu a mensagem? Sim. A voz dele soava tensa. Acho que devemos chamar a polícia. E dizer o quê? Que recebemos mensagens misteriosas sobre um desaparecimento de 20 anos atrás? Vão nos ignorar. É perigoso irmos sozinhos. Levo um colega fotógrafo como garantia. Ele espera no carro. Não. Rafael foi enfático. A mensagem diz: venham juntos. Só nós 2. No dia seguinte, Luísa pesquisou sobre o endereço. Era um antigo complexo de armazéns parcialmente abandonado. Algumas unidades ainda funcionavam como depósitos, mas a maioria estava vazia há anos. Às 19h30, ela encontrou Rafael no estacionamento do local. Ele vestia roupas escuras e discretas, bem diferentes dos ternos elegantes que usava normalmente. Trouxe isso. Ele mostrou uma pequena lanterna de alta potência. E isso? Levantou levemente o casaco, revelando uma arma. Você tem porte? Luísa perguntou surpresa. Tenho. Quando você se torna milionário, descobre que precisa se proteger. Eles caminharam em silêncio até o endereço indicado. Era um galpão antigo com aparência abandonada, mas o cadeado estava novo e reluzente. Alguém trocou isso recentemente, observou Rafael. Como se respondendo à sua observação, o telefone de Luísa vibrou com uma mensagem. A combinação é 2005. Rafael girou os números no cadeado, que se abriu com um clique. Eles trocaram um olhar antes de entrar no escuro interior do galpão. Com a lanterna, iluminaram o espaço. Parecia vazio à primeira vista, mas no centro havia uma pequena pilha de caixas organizadas. Parece que alguém esteve aqui recentemente, sussurrou Luísa. Aproximaram-se das caixas. Eram 5 ao todo, cada uma marcada com anos, 2004, 2005, 2006, 2007,
e pessoal. Meu Deus, murmurou Rafael, ajoelhando-se diante da última caixa. Com mãos trêmulas, abriu-a. Dentro havia um álbum de fotos, alguns cadernos e um envelope amarelado endereçado a Rafael Mendes. A caligrafia era inconfundível. É de Marina, sua voz falhou. Esta é a letra da minha irmã. Luísa observava, dividida entre o instinto jornalístico e o respeito ao momento claramente emocional. Ela abriu uma das outras caixas, enquanto Rafael lia a carta em silêncio. Rafael, isso é incrível, ela exclamou baixinho. Aqui tem registros contábeis detalhados, extratos bancários, memorandos internos. É tudo sobre a Construtel e suas conexões com outras empresas. Mas Rafael não estava ouvindo. Seu rosto havia perdido a cor enquanto lia a carta da irmã. Ela fugiu, disse finalmente, a voz embargada. Marina descobriu um esquema de lavagem de dinheiro e a ameaçaram de morte. Ela fugiu para me proteger. Quem a ameaçou? Rafael levantou os olhos da carta, uma nova dureza em seu olhar. Ela não diz nomes, apenas que eram pessoas poderosas, algumas muito próximas de nós. Um barulho na entrada do galpão fez ambos se virarem alarmados. Rafael sacou a arma instintivamente. Tem alguém lá, sussurrou Luísa. Pegue o que puder carregar, ele instruiu. Rápido. Luísa enfiou alguns documentos na bolsa, enquanto Rafael guardava a carta e o álbum de fotos dentro do casaco. Silenciosamente, dirigiram-se para os fundos do galpão, onde encontraram uma porta lateral. Já no estacionamento, entraram rapidamente no carro de Rafael. Quem você acha que era? Perguntou Luísa, ainda ofegante. Não sei, mas não pretendo descobrir, respondeu ele, acelerando para longe dali. O importante é que temos provas agora. Marina está viva, em algum lugar. Luísa espalhou os documentos sobre a mesa de seu pequeno apartamento. Rafael observava, ainda processando o conteúdo da carta de Marina. Esses registros mostram transferências milionárias para contas offshore, explicou Luísa, apontando para os extratos. A Construtel era apenas a fachada para um esquema muito maior. É difícil acreditar que Marina descobriu isso tudo sozinha como estagiária. Rafael folheava um dos cadernos da irmã. Sua irmã era meticulosa. Luísa levantou uma pasta com anotações detalhadas. Ela documentou cada transferência suspeita, cada reunião estranha. Percebeu o padrão antes de qualquer um. Rafael sentou-se passando a mão pelo rosto cansado. Na carta, ela diz que tentou alertar alguém na empresa. No dia seguinte, um homem a abordou no estacionamento, dizendo que sabiam onde eu morava e que nós dois acabaríamos mortos se ela não desaparecesse. E ela acreditou. Nossos pais tinham acabado de morrer, supostamente num acidente. Marina suspeitou que não foi acidente nenhum. Um silêncio pesado caiu sobre eles, enquanto absorviam as implicações. Finalmente, Luísa perguntou. O que faremos agora? Preciso encontrar minha irmã. Rafael respondeu com determinação. E você tem uma matéria para escrever. No dia seguinte, Rafael chegou ao escritório mais tarde que o habitual. Marcelo o esperava visivelmente irritado. Reunião do conselho em 10 minutos e você nem está de terno. O que está acontecendo, Rafael? Precisamos conversar, Marcelo. Em particular. Na sala de Rafael, Marcelo fechou a porta e cruzou os braços. Se isso for sobre aquela jornalista de novo... É sobre a Construtel, interrompeu Rafael, observando atentamente a reação do amigo. Esse nome significa algo para você? Marcelo disfarçou bem, mas Rafael notou o leve enrijecer de seus ombros. A construtora que faliu há anos? O que tem ela? Descobri que Marina trabalhava lá antes de desaparecer. E daí? Muitas empresas foram à falência naquela época. Esta faliu depois de movimentar milhões em transações suspeitas. Marcelo ajustou a gravata, um gesto que Rafael conhecia bem. Nervosismo. Olha, estamos com investidores esperando. Podemos discutir teorias da conspiração depois? Na reunião, Rafael estava distante, sua mente dividida entre os documentos encontrados e a atitude estranha de Marcelo. Quando terminou, seu sócio o puxou para um canto. Preciso que você pare com essa obsessão, Rafael. Agora. Está colocando tudo em risco. Do que você está falando? Daquela jornalista. Sei que vocês têm se encontrado. Ela está investigando empresas do nosso setor, incluindo parceiros importantes.
Como você sabe disso? Rafael estreitou os olhos. Tenho meus contatos. Só estou protegendo nossos interesses. Naquela tarde, Luísa enfrentava seu próprio confronto na redação. Você publicou? Ela questionou Paulo, jogando o jornal sobre a mesa dele. Escândalo financeiro. Os primeiros indícios. Isso era meu material. Era material do jornal, corrigiu Paulo. E estava parado há tempo demais. Publiquei sem nomes justamente para proteger minhas fontes até termos tudo. E agora temos a atenção do público. Use isso para conseguir mais informações. Luísa saiu furiosa, apenas para encontrar Rafael esperando na recepção do jornal, segurando o mesmo periódico. Você me usou, acusou ele, os olhos frios. Não fui eu, ela respondeu, puxando-o para fora do prédio. Meu editor publicou sem minha autorização. Uma versão preliminar sem mencionar nomes. É só questão de tempo até ligarem os pontos até mim e minha empresa. Sua empresa está envolvida? Ela perguntou diretamente. Claro que não, mas somos do mesmo setor, temos parcerias com alguns bancos mencionados no artigo. Luísa respirou fundo. Rafael, entendo sua preocupação, mas esta história é maior que nós dois. É sobre corrupção sistêmica que afeta o país inteiro e pode nos levar até sua irmã. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Não posso mais confiar em você. Então confie nisso. Ela tirou da bolsa a carta de Marina. Sua irmã arriscou tudo pela verdade. O que você vai fazer? Ele pegou a carta relutante. Preciso de tempo para pensar. Naquela noite, enquanto Rafael voltava para casa, recebeu uma ligação inesperada de Dona Clara, sua governanta de longa data, que cuidara dele desde a morte dos pais. Senhor Rafael, precisa vir ao hospital. A voz idosa tremia. Tive um mal-estar. Uma hora depois, Rafael entrava apressado no Hospital Santa Catarina. Encontrou Dona Clara na emergência, monitorada por aparelhos. Foi só um susto, ela sorriu fracamente. Pressão alta, dizem os médicos. Não devia ter esperado tanto para me ligar. Ele segurou a mão enrugada da senhora. O senhor anda tão ocupado. Não queria incomodar. Uma enfermeira interrompeu, informando que Dona Clara precisaria ficar internada para observação. Enquanto Rafael preenchia os formulários na recepção, ouviu alguém chamar seu nome. Rafael Mendes. Meu Deus, quanto tempo! Ele se virou e viu uma senhora de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e sorriso gentil. Senhora Oliveira. Ele reconheceu a antiga vizinha de infância. Teresa, por favor. Estou visitando minha irmã. E você? Minha governanta teve um problema de pressão. Teresa observou-o com um olhar penetrante. Você está igualzinho ao seu pai. Como tem passado todos esses anos? Bem, considerando tudo. A senhora ainda mora no mesmo lugar? Sim, não consigo deixar aquela casa cheia de memórias. Ela hesitou, como se considerasse algo importante. Rafael, podemos conversar em particular? Intrigado, ele a acompanhou até a cafeteria do hospital. Teresa parecia nervosa, verificando ao redor antes de falar. Não sei se devo te contar isso, mas tenho mantido contato com Marina. Rafael quase derrubou sua xícara. O quê? Como? Onde ela está? Calma. Teresa colocou a mão sobre a dele. Ela me procurou alguns meses depois de desaparecer. Estava com medo. Disse que pessoas perigosas a ameaçaram. Pediu que eu nunca contasse a ninguém, nem mesmo a você. Por quê? Para te proteger. Ela achava que se você soubesse, também estaria em perigo. Rafael tentava processar a informação, uma mistura de alívio e traição se mesclando em seu peito. Onde ela está agora? Em Portugal. Vive com outro nome. Tem uma pequena livraria numa cidade costeira perto de Lisboa. Todos esses anos, a voz de Rafael falhou. A polícia, os detetives particulares, ninguém encontrou nada. Ela foi muito cuidadosa. Mudou completamente sua aparência, seus documentos, tudo. Só mantém contato comigo por um e-mail anônimo, algumas vezes por ano. Por que está me contando isso agora? Teresa suspirou profundamente. Porque ela me escreveu na semana passada. Disse que era hora de você saber a verdade, que talvez finalmente fosse seguro. Mencionou algo sobre uma jornalista descobrindo o caso. Luísa, murmurou Rafael. Como Marina sabia sobre Luísa? Não sei, mas ela disse que deixou pistas para vocês encontrarem, que preparou tudo há anos para quando chegasse o momento certo.
E a mulher loira, quem é ela? Deve ser Sofia, uma amiga que Marina fez em Portugal, brasileira também. Ela vem ao Brasil ocasionalmente para verificar como você está. Rafael sentiu uma onda de emoção tão forte que precisou se segurar na mesa. Preciso vê-la, preciso ir até lá. Ir. Ela me deu um endereço para você. Teresa tirou um papel dobrado da bolsa. Mas me fez prometer que você não iria sozinho. Por quê? Não explicou. Apenas disse que você saberia com quem ir quando chegasse a hora. Rafael olhou para o papel em suas mãos. A localização de sua irmã após 20 anos de busca. Imediatamente, soube quem precisava acompanhá-lo nessa jornada. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Luísa. Encontrei Marina. Precisamos conversar. Não podemos simplesmente pegar um avião e ir, disse Luísa, enquanto tomavam café na varanda do apartamento de Rafael. Se sua irmã está escondida há 20 anos, deve haver um motivo. O motivo ainda existe. Rafael respondeu mostrando os documentos que haviam encontrado no galpão. Alguém na Relia Connect está envolvido. Marcelo? Rafael hesitou. Não quero acreditar nisso. Ele é meu amigo há 15 anos. Construímos a empresa juntos. Mas vocês não se conheciam na época do desaparecimento da Marina, certo? Não. Conheci Marcelo na faculdade 3 anos depois. Ele nunca mencionou a Construtel ou qualquer conexão com as empresas citadas nos documentos. Luísa pegou seu notebook. Vamos verificar. Se existir qualquer ligação entre Marcelo e essas empresas, encontraremos. Após horas pesquisando, Luísa encontrou algo. Olha isso. Ela virou a tela para Rafael. Era uma foto antiga de um jornal de negócios. Uma cerimônia de premiação empresarial em 2003. Este é Marcelo? Ela apontou para um jovem ao fundo. Rafael aproximou-se incrédulo. Sim, é ele. Mais jovem, mas é ele. Sabe quem é o homem ao lado dele? Carlos Vasconcelos, ex-diretor financeiro da Construtel. O mesmo que assinou estes documentos que sua irmã copiou. O rosto de Rafael endureceu. Ele mentiu para mim. Todos esses anos, precisamos de mais provas antes de confrontá-lo. E precisamos falar com sua irmã. Na manhã seguinte, eles embarcaram para Lisboa. Durante o voo, Rafael permanecia taciturno, revirando a velha carta de Marina entre os dedos. Ainda não consigo acreditar que ela está viva, confessou. Parte de mim morreu naquele dia, sabe? Quando a polícia desistiu de procurar. Luísa o observava com um novo olhar, vendo além do empresário milionário. Apenas um homem tentando recuperar a única família que lhe restava. Como vocês eram? Antes de tudo isso, um leve sorriso surgiu nos lábios de Rafael. Marina era brilhante, obstinada. Nossos pais morreram quando ela tinha 16 anos e eu 18. De repente éramos só nós dois contra o mundo. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Ela terminou o ensino médio com as melhores notas e conseguiu estágio na Construtel. Estava tão orgulhosa. Ela desapareceu quanto tempo depois? 8 meses. Um dia, simplesmente não voltou para casa. Liguei para todo mundo, procurei em hospitais, delegacias, nada. E a polícia? No início investigaram. Depois sugeriram que ela tinha fugido por conta própria. Uma adolescente rebelde, disseram. Mas eu conhecia minha irmã. Sabia que algo estava errado. Após uma conexão no porto, pegaram um trem para uma pequena cidade costeira chamada Nazaré. O endereço que Teresa fornecera levou-os a uma livraria aconchegante numa rua de paralelepípedos próxima ao mar. Livros do mar, dizia a placa. Uma campainha tocou quando entraram. A loja estava vazia, exceto por uma mulher de costas organizando livros numa estante. Posso ajudar? Ela perguntou em português, com leve sotaque. Ao se virar, Rafael sentiu o mundo parar. Apesar dos cabelos agora curtos e castanhos, do rosto mais maduro, reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Marina, sussurrou. A mulher congelou. O livro que segurava caiu no chão. Por um momento ficou pálida como se visse um fantasma. Então, lentamente, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Rafael, você veio. Eles se abraçaram em silêncio. 20 anos de ausência, desmoronando em segundos. Luísa afastou-se discretamente para a seção de livros mais distante, dando-lhes privacidade. Mais tarde, na pequena casa acima da livraria, Marina,
agora usando o nome Beatriz, preparou chá enquanto explicava tudo. Eu era ingênua. Achava que bastava denunciar o que descobri. Ela disse, sentada à mesa da cozinha com vista para o oceano. Não percebi o tamanho do esquema até ser tarde demais. O que exatamente você descobriu? Perguntou Luísa, gravando a conversa com permissão. A Construtel era apenas uma empresa de fachada. Eles conseguiam contratos governamentais superfaturados e desviavam o dinheiro através de uma rede de empresas fantasmas. Bilhões, ao longo dos anos. E eles ameaçaram você, Rafael completou. Sim, um homem me abordou no estacionamento. Mostrou fotos suas indo à faculdade do nosso apartamento. Disse que se eu não desaparecesse, nós dois seríamos acidentados como nossos pais. Então não foi um acidente? Rafael perguntou, a voz embargada. Tenho quase certeza que não. Papai era contador, mamãe secretária executiva. Acho que um deles viu algo que não devia. Luísa interveio. Por que Portugal? Não falava a língua, não conhecia ninguém. Parecia seguro. Conheci Sofia, uma brasileira que me ajudou a recomeçar. Ela viaja regularmente ao Brasil. Então podia me trazer notícias do Rafael. A mulher loira, concluiu Rafael. Foi ela quem nos trouxe juntos. Marina sorriu. Quando vi a matéria da Luísa sobre corrupção corporativa, percebi que finalmente alguém estava próximo da verdade. Pedi para Sofia encontrar vocês. Por que o galpão? Por que guardar aquelas provas por tanto tempo? Questionou Luísa. Porque sabia que um dia seria seguro voltar. Documentei tudo, criei cópias, aluguei aquele depósito com dinheiro que economizei do estágio. Era meu seguro de vida e o de Rafael. E você monitorava as empresas todos esses anos? Perguntou Rafael. Sim. Vi quando a Construtel faliu como os diretores ressurgiram em novas empresas. Vi quando você fundou a Relia Connect com Marcelo Alves. Rafael enrijeceu ao ouvir o nome. Você sabia sobre Marcelo? Descobri anos depois. Ele era assistente de Carlos Vasconcelos na Construtel, ainda estudante. Não estava diretamente envolvido no esquema, pelo que sei, mas certamente sabia o que acontecia. E nunca me contou. A voz de Rafael era amarga. Todos esses anos trabalhando lado a lado com alguém que sabia por que minha irmã desapareceu. Por isso nunca voltei, explicou Marina. Enquanto essas pessoas estivessem livres e poderosas, não seria seguro. Não é mais uma questão de segurança. Rafael se levantou determinado. É questão de justiça. Com seu testemunho e os documentos que encontramos, podemos expor tudo. Luísa assentiu. Tenho contatos na Polícia Federal. Se apresentarmos as provas corretamente, eles serão obrigados a investigar. Marina parecia assustada. É perigoso, Rafael. Essas pessoas têm poder, dinheiro, influência. Eu também tenho, respondeu ele. E tenho algo que eles não têm, a verdade. Naquela noite, enquanto Marina dormia, Rafael e Luísa conversavam na sacada, ouvindo o som das ondas. Como faremos para registrar o depoimento dela? Perguntou Rafael. Posso montar toda a matéria aqui mesmo. Depois voltamos juntos ao Brasil para formalizar a denúncia. Rafael observou o mar escuro, pensativo. Marcelo precisa ser confrontado. Com cuidado, alertou Luísa. Se ele perceber que sabemos, pode destruir provas ou fugir. Vou gravar tudo, fazer com que confesse. É arriscado. É necessário. Rafael virou-se para ela. Não posso simplesmente publicar uma denúncia contra meus sócios sem ter certeza. Luísa tocou levemente seu braço. Entendo, mas não vá sozinho. Ele cobriu a mão dela com a sua, um gesto espontâneo de intimidade que surpreendeu a ambos. Obrigado por estar aqui, por acreditar na história da minha irmã quando ninguém mais acreditou. Estou apenas seguindo a verdade, ela respondeu, mas sua voz traía emoção além do profissionalismo. No dia seguinte, Sofia apareceu na livraria. A mulher loira do mistério finalmente revelada. Uma brasileira de 40 anos que adotara Portugal como lar. Vocês demoraram mais do que eu esperava para conectar os pontos. Ela brincou abraçando Marina. Por que todo esse mistério? Perguntou Rafael. Por que não me procurar diretamente? Porque precisávamos de alguém com a expertise da Luísa, explicou Sofia. É porque você precisava ver as provas com seus próprios olhos antes de saber sobre sua irmã. Caso contrário, poderia fazer algo impulsivo. Como confrontar Marcelo sem evidências? Sugeriu Luísa. Exatamente. Nos 3 dias seguintes,
trabalharam intensamente. Marina forneceu seu depoimento completo, Luísa estruturou a matéria e Rafael preparou-se para o confronto com Marcelo. Compraram passagens para retornar ao Brasil juntos, incluindo Marina. Na véspera da partida, Rafael encontrou a irmã contemplando o mar. "Está pronta para voltar?" perguntou, sentando-se ao lado dela na areia. "Tenho medo", confessou ela. "Construí uma vida aqui. Beatriz tem amigos, rotina, segurança. Marina tem uma família que a ama." Ele segurou sua mão. "E que nunca desistiu dela." Ela sorriu entre lágrimas. "Obrigada por não desistir." No avião de volta ao Brasil, Rafael enviou uma mensagem para Marcelo. "Precisamos conversar sobre a Construtel. Amanhã no escritório. Só nós dois." A resposta veio rápida. "Não sei do que está falando, mas estarei lá." O escritório da Relia Connect estava silencioso quando Rafael chegou na manhã seguinte. Havia dispensado a maioria dos funcionários, mantendo apenas segurança no prédio. No bolso do paletó, um pequeno gravador digital. No apartamento próximo ao aeroporto, Marina e Luísa esperavam sua ligação. Marcelo já o aguardava na sala de reuniões principal, um copo de uísque nas mãos, apesar do horário. "Bebendo tão cedo?" comentou Rafael ao entrar. "Quando você menciona uma empresa falida de 20 anos atrás e marca uma reunião particular, sim, preciso de uma bebida." Marcelo respondeu, tentando soar casual. "O que está acontecendo, Rafael?" Rafael jogou sobre a mesa uma pasta com os documentos encontrados no galpão. "Encontrei minha irmã." Marcelo empalideceu visivelmente, mas se recuperou rápido. "Sério? Onde? Como?" "Em Portugal, vivendo com outro nome há 20 anos, fugindo das pessoas que a ameaçaram de morte quando ela descobriu um esquema de lavagem de dinheiro na Construtel." "E o que isso tem a ver comigo?" Rafael deslizou para Marcelo uma das fotos encontradas nos arquivos de Marina. "Você, ao lado de Carlos Vasconcelos, 2003, diretor financeiro da Construtel, o homem que você sempre disse não conhecer." Marcelo examinou a foto, seu rosto uma máscara impenetrável. Uma foto antiga em um evento empresarial. "Isso não prova nada." "Marina tem provas documentais de tudo, registros, transferências, nomes. Ela identificou todos os envolvidos antes de fugir. E ela acha que eu estava envolvido?" Marcelo riu, mas sem humor. "Eu era um estudante, Rafael. Um assistente. Não tomava decisões. Mas sabia o que acontecia. Sabia porque minha irmã desapareceu e nunca me contou." Marcelo levantou-se inquieto. "O que você quer, Rafael? Destruir nossa empresa por causa de algo que aconteceu há 20 anos? Algo com o qual não tive nada a ver? Quero a verdade. Foi você quem ameaçou minha irmã?" "Claro que não." Marcelo parecia genuinamente ofendido. "Eu trabalhava lá, sim. Vi coisas que não devia, sim, mas nunca, jamais participei das ameaças." "Então por que se aproximou de mim na faculdade? Coincidência?" Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marcelo esvaziou o copo de uísque antes de responder. "No início, sim. Foi manipulação. Carlos me pediu para ficar de olho em você, ver se estava procurando sua irmã. Mas depois..." Ele hesitou. "Depois nos tornamos amigos de verdade. Construímos algo legítimo, algo do qual podemos nos orgulhar. Baseado em mentiras. Baseado em trabalho duro." Marcelo bateu na mesa. "A Relia Connect é limpa, Rafael. Nunca misturamos nosso negócio com aquelas pessoas." "Aquelas pessoas? Você ainda mantém contato com elas?" Marcelo desviou o olhar. "Ocasionalmente. É difícil cortar certos vínculos no mundo corporativo. Você sabia que eles mataram meus pais?" A voz de Rafael tremia de raiva contida. "O quê? Não, isso não..." Marcelo parecia genuinamente chocado. "O acidente deles foi planejado. Eles começaram a fazer perguntas sobre o desaparecimento de Marina." "Rafael, eu juro que não sabia disso." Marcelo parecia sincero. "Sabia do esquema financeiro, sim. Sabia que sua irmã foi ameaçada para ficar calada, mas nunca soube de envolvimento na morte dos seus pais." "E por que eu acreditaria em você agora?" Marcelo sentou-se derrotado. "Porque estou cansado de carregar esse segredo. Porque, apesar de tudo, você é meu amigo. E porque posso ajudar a incriminar os verdadeiros responsáveis." "Como?" "Tenho registros próprios, documentos que mantive como seguro."
Carlos Vasconcelos, Eduardo Menezes, Roberto Dantas. Eles comandavam tudo e continuam operando através de outras empresas. Rafael observou-o longamente, avaliando sua sinceridade. Por que nunca denunciou? Medo no início. Depois a vida seguiu em frente. Construímos nossa empresa, estávamos indo bem. Marcelo pareceu envergonhado. Foi mais fácil fingir que o passado não existia. Você vai testemunhar formalmente? Se isso trouxer justiça para sua família... Sim. No apartamento, quando Rafael relatou a conversa, Luísa estava cética. Pode ser uma estratégia. Ele percebeu que estamos com provas e está tentando se salvar. Também pensei nisso, concordou Rafael. Por isso gravei tudo e pedi que ele entregasse os documentos que mencionou hoje mesmo. E se ele alertar os outros? Perguntou Marina, preocupada. Já tomei providências. Rafael mostrou seu celular. Acionei nosso departamento jurídico para congelar todos os acessos dele aos sistemas da empresa. E tenho amigos na Polícia Federal. Estão de prontidão. 2 semanas depois, o Diário Nacional publicou a matéria de capa. Escândalo financeiro de 2 décadas. Os arquivos da Construtel. A reportagem assinada por Luísa Santos detalhava todo o esquema, apoiada pelo testemunho de Marina e documentos fornecidos por Marcelo. No mesmo dia, a Polícia Federal deflagrou a Operação Livro Caixa, com mandados de prisão para 8 empresários, incluindo Carlos Vasconcelos. Marcelo Alves, em acordo de delação premiada, entregou mais nomes e operações. A confissão gravada de Marcelo levou a uma investigação sobre a morte dos pais de Rafael e Marina. O caso foi reaberto quando um ex-policial pressionado admitiu ter ajudado a forjar a cena do acidente. Durante o depoimento formal de Marina à Polícia Federal, ela finalmente pôde falar abertamente sobre o que havia descoberto 20 anos antes. Eles não eram apenas empresários corruptos, ela explicou aos investigadores. Formavam uma organização estruturada que usava empresas legítimas como fachada para lavar dinheiro do tráfico de drogas e desvios de contratos públicos. E por que você decidiu voltar agora? Perguntou a delegada. Porque finalmente temos como provar tudo. Marina olhou para Rafael e Luísa, sentados ao seu lado. E porque encontrei pessoas dispostas a lutar pela verdade comigo. Na saída da delegacia, jornalistas aguardavam. Marina, ainda não acostumada com a atenção, tentou desviar-se, mas Rafael a segurou gentilmente pelo braço. Não precisa se esconder mais, disse ele. Essa é sua chance de recuperar sua identidade, sua vida. Diante das câmeras, ela fez uma breve declaração. Por 20 anos vivi com outro nome, com medo. Hoje volto a ser Marina Mendes, e espero que nossa história ajude outras pessoas a lutarem pela justiça, não importa quanto tempo leve. Nos meses seguintes, enquanto o caso tramitava na justiça, Rafael tomou decisões importantes. Afastou-se da presidência da Relia Connect para focar na reestruturação da governança da empresa. Marina, usando sua experiência em contabilidade, ajudou a implementar novos sistemas de transparência corporativa. Luísa ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo pela reportagem. Na cerimônia de premiação, Rafael a observava com admiração quando ela agradeceu em seu discurso. Dedico este prêmio a todos que têm coragem de contar suas histórias, mesmo quando o mundo duvida. A Marina, que documentou a verdade à custa de sua própria identidade. E a Rafael, que nunca desistiu de procurar respostas. Após a cerimônia, em um restaurante tranquilo, Rafael segurou as mãos de Luísa sobre a mesa. Você mudou minha vida, disse ele. Transformou uma obsessão de 20 anos em um recomeço. Apenas fiz meu trabalho. Ela respondeu, mas seu sorriso revelava sentimentos mais profundos. Seu trabalho era encontrar uma história. Não precisava me ajudar a encontrar minha irmã ou reconstruir minha família. Marina, que observava o casal de longe, sorriu para Sofia. Parece que meu irmão finalmente encontrou alguém que o entende. Vocês dois merecem ser felizes, respondeu Sofia. Depois de tudo que passaram. Aquela noite, em sua nova casa em São Paulo, Marina desempacotava livros quando encontrou um pequeno estojo de veludo. Dentro, um anel com uma simples safira. O que é isso? Perguntou a Rafael, mostrando o estojo. Ele corou levemente. Estava pensando em pedir Luísa em casamento. Acha que é muito cedo? Marina sorriu, entregando-lhe o anel.
Depois de esperar 20 anos para resolver um mistério, acho que você aprendeu que a vida é preciosa demais para esperar quando se tem certeza. Na semana seguinte, durante a festa de inauguração da Fundação Mendes para a Transparência Corporativa, evento que reuniu jornalistas, empresários e autoridades, Rafael subiu ao palco para agradecer a presença de todos. Mas ao invés do discurso preparado, ele fez um breve anúncio. Há 3 meses, uma mulher misteriosa entregou um bilhete para mim na rua. O que estava escrito me deixou em choque. Hoje, entendo que aquele bilhete não era apenas sobre encontrar minha irmã perdida, mas sobre encontrar a verdade e, no processo, encontrar a mim. Mesmo, ele olhou diretamente para Luísa na plateia, e encontrar o amor que eu nem sabia que procurava. Descendo do palco, ele caminhou até ela e, diante de todos, ajoelhou-se com o pequeno estojo aberto. Luísa Santos, você mudou minha história. Gostaria de construir um novo capítulo comigo? Com lágrimas nos olhos, ela acenou positivamente, incapaz de falar. Aplausos encheram o salão enquanto eles se abraçavam. Marina, observando a cena com Dona Clara ao seu lado, finalmente sentiu que sua longa jornada havia valido a pena. A verdade, afinal, os libertara a todos. 6 meses se passaram desde a festa de inauguração da fundação. O caso judicial avançava lentamente, como era comum no sistema brasileiro, mas as prisões preventivas garantiam que os principais responsáveis permanecessem detidos. Em uma manhã ensolarada de domingo, Rafael acordou cedo na casa que comprara para sua nova família. Uma propriedade histórica nos arredores de São Paulo, uma vila restaurada com cuidado para manter seu charme original. Luísa ainda dormia profundamente. Rafael sorriu, observando os cabelos dela espalhados pelo travesseiro. O anel de safira brilhava em sua mão. Saiu silenciosamente do quarto e foi até a cozinha, onde encontrou Dona Clara já preparando o café da manhã. Bom dia, meu filho. Ela sorriu, recuperada completamente do susto de saúde. Os preparativos para hoje estão todos encaminhados. Obrigado, Dona Clara. Não sei o que faríamos sem a senhora. Bobagem. Ela agitou a mão, dispensando o elogio. É uma alegria ver esta casa finalmente cheia de vida. Marina entrou na cozinha, vestindo roupas de corrida. 5 quilômetros antes do café, anunciou ela, pegando uma maçã. Alguém se anima a me acompanhar? Nem pensar, riu Rafael. Hoje preciso poupar energia. Para o grande dia, Marina sorriu abraçando o irmão. Nervoso? Estranhamente não. Sinto como se estivesse finalizando um capítulo que começou há 20 anos. O casamento de Rafael e Luísa seria celebrado naquela tarde. Uma cerimônia íntima nos jardins da vila, com apenas familiares e amigos próximos. Nada de imprensa, nada de ostentação, apenas as pessoas que realmente importavam. Enquanto ajudava a organizar as mesas no jardim, Rafael recebeu uma ligação. Era Marcelo, com permissão especial para sair temporariamente da prisão domiciliar e comparecer à cerimônia, graças ao acordo de delação. Tem certeza que me quer lá? Perguntou ele, a voz carregada de culpa. Construímos uma empresa juntos, Marcelo, e no final você escolheu o lado certo. Sim, quero você lá. Mais tarde, enquanto se arrumava, Rafael refletia sobre como sua vida havia mudado completamente em 6 meses. A empresa agora operava sob nova direção executiva, enquanto ele mantinha apenas o papel de presidente do conselho. Marina havia se estabelecido novamente no Brasil, iniciando a escrita de um livro sobre sua experiência. E Luísa transformara sua obsessão solitária em uma nova chance de felicidade. O juiz de paz chegou pontualmente às 4 da tarde. No jardim decorado com flores brancas e azuis, cerca de 40 convidados aguardavam. Sofia, Marina e Dona Clara sentaram-se na primeira fileira. Até mesmo Teresa Oliveira, a antiga vizinha que mantivera contato com Marina todos aqueles anos, estava presente. Quando a música começou, todos se viraram para ver Luísa caminhando pelo jardim. Ela escolhera um vestido simples, sem grandes adornos, mas que destacava sua beleza natural. Seus olhos encontraram os de Rafael, e ambos sorriram. Nunca imaginei que uma investigação jornalística me levaria ao altar, ela sussurrou quando chegou ao lado dele. Nunca imaginei que um bilhete misterioso me traria de volta à vida, ele respondeu.
A cerimônia foi breve e emocionante. Quando trocaram alianças, Rafael acrescentou palavras não ensaiadas. Por 20 anos, vivi pela metade, perseguindo um fantasma do passado. Você me ensinou a olhar para o futuro sem medo. Prometo construir esse futuro ao seu lado todos os dias. Luísa, com lágrimas nos olhos, respondeu: prometo sempre buscar a verdade ao seu lado, mesmo quando for difícil. E prometo que nossa história será escrita com amor, não com medo. Durante a recepção, enquanto os convidados dançavam e conversavam, Rafael chamou Marina e Luísa para um canto mais tranquilo do jardim. Tenho algo para vocês duas, disse ele, entregando a cada uma pequena caixa embrulhada. Dentro de cada caixa havia uma réplica emoldurada do bilhete que a misteriosa mulher loira, agora sabidamente Sofia, entregara a Rafael naquela noite fatídica. Para nunca esquecermos como tudo começou, explicou ele, como um simples pedaço de papel mudou nossas vidas. Marina abraçou o irmão longamente. Quem diria que depois de tanto tempo escondendo a verdade, seria ela que nos libertaria? Luísa observou o bilhete emoldurado, emocionada. A melhor reportagem da minha vida não foi a que escrevi, mas a que vivi. A festa continuou noite adentro. Em determinado momento, Marcelo aproximou-se de Rafael, visivelmente desconfortável. Ainda me pergunto como você consegue me olhar sem ódio, confessou ele. O ódio só me manteria preso ao passado, respondeu Rafael. Aprendi que justiça e vingança são coisas diferentes. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, apenas a família mais próxima permanecia. Sentados na varanda sob um céu estrelado, Marina ergueu sua taça. Um brinde. A verdade que finalmente veio à tona. A justiça, mesmo que tardia, e ao amor, que floresce nos lugares mais inesperados. Enquanto todos brindavam, Rafael notou algo curioso. O bilhete original, aquele que mudara tudo, estava guardado agora em uma moldura especial na parede da sala. Sob a luz suave, as palavras pareciam mais significativas do que nunca. Sei o que aconteceu com Marina. Ela precisa da sua ajuda. Me encontre amanhã, 15 horas, Café Paulista. Simples assim. Palavras em um papel que haviam redirecionado o curso de múltiplas vidas. Rafael abraçou Luísa enquanto observavam Marina, Sofia e Dona Clara conversando animadamente. A família que ele perdera. A família que finalmente recuperara. E a nova família que começava a construir. No fim, tudo se resume a escolhas, não é? Refletiu Luísa, seguindo seu olhar. Marina escolheu preservar a verdade. Você escolheu nunca desistir. Eu escolhi seguir meus instintos. E Marcelo eventualmente escolheu fazer a coisa certa, completou Rafael. Mesmo que tarde, acrescentou Luísa. Nunca é tarde demais para a verdade. Rafael beijou suavemente sua testa. Ou para o amor. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Rafael permaneceu acordado por mais algum tempo, observando Luísa adormecida ao seu lado. Pensou no longo caminho que o trouxera até ali, nas noites insones procurando por Marina, nos anos construindo uma empresa para preencher o vazio, e no momento surreal em que uma mulher misteriosa lhe entregara um bilhete na rua. Uma mensagem que de início o deixara em choque, mas que, no final, provara ser o início de sua verdadeira redenção. O sol se punha sobre a praia de Maresias quando a família se reuniu para o tradicional churrasco de domingo. 2 anos haviam se passado desde o casamento de Rafael e Luísa, e muita coisa havia mudado. A casa de praia, comprada especialmente para esses encontros familiares, estava sempre cheia nos finais de semana. À beira-mar, Rafael construía um castelo de areia com Sofia, sua filha de 8 meses, que ria a cada onda que se aproximava. Ela tem o seu sorriso, observou Marina sentando-se ao lado do irmão na areia, e a determinação da mãe, respondeu Rafael, observando a bebê tentar obstinadamente colocar uma concha sobre o castelo. O livro de Marina, 2 décadas de silêncio, havia se tornado um best-seller nacional traduzido para vários idiomas. Mais do que uma história pessoal, tornara-se um símbolo da luta contra a corrupção corporativa no Brasil, influenciando inclusive novas legislações. Dona Clara aproximou-se com uma bandeja de sucos. Quem quer refrescar? Ofereceu a senhora.
agora com quase 80 anos, mas ainda ativa e vital. E... Você devia estar descansando, Dona Clara, advertiu Luísa saindo do mar com o cabelo molhado. Bobagem. Descanso no caixão, riu a idosa. Agora preciso ensinar essa pequena a fazer o bolo de fubá da vovó. Sofia, que agora vivia permanentemente no Brasil, trabalhava com Marina na fundação, ajudando outras vítimas de crimes corporativos. Que inacreditável como tudo mudou em apenas 2 anos, comentou ela, aceitando um copo de suco. O julgamento dos responsáveis pelo esquema da Construtel havia terminado 6 meses antes, com condenações para todos os envolvidos. Marcelo, graças à colaboração, cumpria pena em regime aberto e havia iniciado um projeto de consultoria em ética empresarial. Rafael havia deixado definitivamente a presidência da Relia Connect para se dedicar à Fundação Mendes e a um novo empreendimento focado em tecnologia para transparência governamental. Luísa, após ganhar diversos prêmios por sua reportagem, agora dirigia o Departamento de Jornalismo Investigativo do Diário Nacional, formando novos repórteres com o mesmo compromisso com a verdade que a guiara. "Mamãe, olha o que eu fiz!" gritou Sofia, mostrando orgulhosamente seu castelo de areia torto. "É o castelo mais bonito que já vi", respondeu Luísa, fotografando a filha. Marina aproveitou o momento para capturar uma foto de toda a família reunida, Rafael abraçando Luísa, enquanto Sofia corria em primeiro plano, Dona Clara sorrindo ao lado de Sofia, com o mar ao fundo tingido pelos tons alaranjados do pôr do sol. "Para o próximo livro?" perguntou Rafael, vendo a irmã com a câmera. "Não", respondeu ela com um sorriso tranquilo. "Este capítulo é só nosso." Enquanto caminhavam de volta para casa, com o sol desaparecendo no horizonte, Rafael abraçou Luísa e sussurrou: "De um bilhete misterioso a uma vida inteira de amor." Luísa sorriu, olhando para a filha que dormia em seus braços. "E esta é apenas a primeira página da nossa história."